Então esses são os vilões da temporada 1 de The Last of Us. A coisa mais simples e manjada que a gente poderia ter é o que a gente vê nesse episódio 5, a luta do bem contra o mal. Lógico, isso tudo com muita ação. E um baiacu. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E olha, desde o episódio passado eu falava que esse 5, eu tava jurando praticamente, que ia ser focado em Henry e Sam no passado, antes de encontrar Joel e Ellie, tipo foi no outro episódio Bill e Frank. E que bom que não foi, viu? Não que eu não queira ver mais isso, a série tá conseguindo expandir bem mais a vivência desses outros personagens e acaba também somando demais a jornada do Joel e da Ellie. Só que assim, povo, dando só uma pincelada nesse passado dos coadjuvantes, a gente conseguiu ver mais de como é Joel e Ellie, essa dupla de protagonistas, tendo que conviver com outras pessoas depois deles se juntarem. E olha só como os episódios passados fazem a diferença. O Sam é uma criança tipo a Ellie, apesar da Ellie ser mais velha, né? Mas pro Joel é tudo pivete e inevitavelmente lembra a filha dele. Mesmo assim, o Joel turrão recebeu a Ellie desse jeito, lembra? Por outro lado, o Sam, que apontou uma arma para a cabeça dele, ele recebeu de outra forma. Ele agradeceu. E eu compreendo, viu? Qualquer pessoa que me der comida já vira um amigo automaticamente, ainda mais se eu tiver num apocalipse zumbi. Bobajada à parte, o que eu quero dizer é que eu duvido muito, povão, que o Joel do episódio 1 seria tão de boa assim com o Sam, até mesmo com o Henry também. A armadura que a Ellie quebrou tinha um baita escudo social ali e que serviu demais para esse momento. E olha que o próprio Henry é um traidor dos seus e de si mesmo, né? O cara fez isso em nome de uma possível segurança do irmão. Para ele não havia muito limite do que fazer nesse lugar. Era se aliar a quem for, fazer o que for, não interessa. O importante é que a segurança do Sam ia ser garantida por mais um dia. É clichê, mas é literalmente matando um leão por dia. Não trabalho com informantes. Trabalha sim. E é a partir daí que a narrativa do episódio começa a bater na mesma tecla. Mas sério, sem ser repetitivo, isso é ótimo. Porque assim, o Kansas não ficou livre, só mudou de tirano, concordam? A líder da resistência se tornou tão cruel quanto qualquer outro que estava no poder. É meio chocante e impressionante de ver. Talvez foi até cruel aquilo ali que a gente viu, né? As pessoas tratando os soldados da Fedra, espancando, torturando, matando. Isso porque eles tomaram a cidade. Eu falei talvez foi, não é talvez. É cruel. O talvez veio aqui na minha cabeça porque é uma realidade de guerra, né? Meu povo, The Last of Us, obviamente, lógico que é uma coisa ficcional, mas esse traço nojento da humanidade existe em qualquer realidade. Olha eu citando o Yu Yu Hakusho de novo, mas é sério, nesse anime, o detetive espiritual Shinobu Sensui enxergou esse lado humano e enlouqueceu depois de ver. Ele virou vilão por isso, a decepção com a humanidade. Todos vão morrer, mulheres, crianças e velhos. Vou transformar esse mundo num cemitério. São nos momentos críticos que isso ocorre. Tipo, vocês acham o quê? Que na guerra Ucrânia e Rússia não ocorre e ocorreu? A gente já viu até notícias sobre isso. Deve ocorrer o tempo todo. É aquela situação do oprimido que vira opressor. É o típico, talvez, os humilhados serão exaltados, só que na vida real, no pé no chão, a exaltação não é alegria e festa, não. Eles estão ali dando troco. O governo, os militares tomaram aquele negócio de forma ditatorial e é evidente que ninguém vai ficar bem em um regime dessa forma. Estupraram, torturaram e mataram por 20 anos. E é por isso que, apesar de parecer maldoso pra gente olhar assim, não é tão absurdo e não dá pra tratar, meu povo, a resistência como completos vilões de The Last of Us. Não sei quem já viu aí, mas eu lembrei muito do vídeo real de um prisioneiro no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, que depois que foi solto, espancou um de seus carcereiros. É isso. A
revolta, o desejo de vingança, de fazer com que aquelas pessoas sintam pelo menos um pouco de todo o sofrimento que eles passaram durante aquele tempão, né? 20 anos aqui nesse caso. Foi isso que criou aquela resistência. E o episódio é tão massa que fica o tempo todo colocando a gente nessa área cinza. Quem é bom ou ruim dessa história? Todos da Fedra, ou que ajudaram a Fedra, foram massacrados depois que a resistência tomou o poder. Ninguém vai ter julgamento aqui. Mas olha, será que generalizar é tão bom assim? A gente vê dentro de um abrigo, no subsolo, que pessoas moraram, que 2 soldados da Fedra eram tratados como protetores, como heróis. Danny e Ish pareciam pessoas que estavam dispostas a ajudar outras pessoas. Então medir todos com a mesma régua se torna tão cruel quanto qualquer outra dessas coisas que a gente tem falado. O Joel fala sobre isso abertamente. Se você era apoiador para cuidar dele, eu não devia ter falado nada. Aliás, esse nosso protagonista tenta o tempo inteiro ser uma boa pessoa, só que ele faz coisas péssimas, ele se acha mal, ele se sente mal, mas não tem outra saída. Por favor, não faz isso. Por favor. O tema do episódio é tão sobre isso que o nome é Resistir e Sobreviver. Eu acho que pra fazer mais uma analogia aqui, quem assiste Big Brother aí? Pois é. Qual é a regra número 1, segundo Thiago Leifert, que todo mundo fala até hoje em dia? Fuja do paredão. E nesse mundo é isso, é preciso sobreviver, não importa como. Acho que até mais válido a gente vendo aí pelo histórico dos personagens, por quem você vai viver. Só que tem aquela diferença, né? Quando você abraça totalmente a maldade, as coisas acabam voltando de forma negativa também. Nada melhor para retratar isso visualmente do que quando a Kathleen desdenha da morte de crianças na sua revolta, na sua vingança, e uma criança infectada acaba sendo o seu fim, fora que no mesmo momento estava sendo o fim de todos que estavam com ela. E mesmo ela, a Kathleen, ela tem um motivo para fazer o que faz. O irmão, Michael, ela entende o funcionamento da coisa. Ela sabe por que o Henry fez o que fez. Mas entender não é perdoar, não. A criação dessa personagem e a inspiração nos caçadores do game de The Last of Us para criar essa resistência deu muito bom. Tudo é referência e tudo é feito para dar um forro, sabe? Para a história desses outros personagens que estão aqui e ali, quando você joga o jogo, ficar mais completa. Ah, no jogo eles são atacados em Pittsburgh, não no Kansas. Ah, a Kathleen não existe, blá blá blá. A série não é igual ao jogo e ponto. E o próprio Neil Druckmann tinha dito que o grupo da Kathleen se assemelha aos caçadores, mas que seria diferente. Então assim, são mudanças bem-vindas e que podem realmente até tirar personagens como o David. Vocês lembram dele? As atitudes dele pesadíssimas. Eu acho que ele pode não ser retratado mesmo na série. O cara queria estuprar a Ellie e tinha lances de canibalismo e tal. Não sei o quanto explorariam isso, por mais adulta que seja essa produção, e até mesmo que a idade da Bella Ramsey, a atriz, permita. Então assim, Kathleen e Michael é exatamente esse yin e yang que o episódio tentou retratar o tempo inteiro. O lado bom e o lado ruim de pessoas que são praticamente iguais, com a mesma criação, como se fosse a mesma pessoa. Só que com tudo que rolou nesses 20 anos, o lado bom se foi e o cruel prevaleceu. Ele ficaria horrorizado com as coisas que eu fiz. E apesar desse foco constante dessa luta de dois lados do mesmo lado aí, quando vai pra Ellie a gente acaba frisando coisas que já tinham sido mostradas em episódios passados. Sobre ela não ter medo de infectados pela forma que foi criada, pelo mundo que nasceu e pela certeza de que não vai virar um monstro. O maior medo dela é de quê? Ficar só, lembram? Eu já comentei aqui como ela sempre quis esse amor, a aceitação, mesmo sem perceber que queria ou sem saber do que precisava. Isso ela viu com a Tess, ela viu depois no Joel. Ela precisava, mesmo que esse amor fosse artificial demais no começo. Seu pai é meio pessimista, hein? Eu não sou é pai meu dela. pai. É uma menina mesmo, que encontra outra criança e quer jogar futebol, quer falar besteira, até que não. A realidade bate na porta e o Sam se torna um infectado.
Ellie sai da postura infantil e volta à postura corajosa, adulta, sem tempo pra sofrer. O medo de ficar só é muito válido, sempre, lógico, mas o dela vem junto com a responsabilidade de conseguir acabar com isso, de ser a solução para o fim de parte desse caos. A inocência de tentar ajudar o Sam é muito tocante, né? Ela sabia que provavelmente não daria certo, mas ela queria, ela tentou e no final, quando não deu certo, acaba que a Ellie se torna um pouco mais Joel. Talvez não com aquela cascona, aquela armadura completa que o Joel colocou com relação a sentimentos, mas pelo menos um escudo ela ganhou depois desse episódio aí, de tudo que aconteceu. Ela tá ficando calejada, né, povo? Aliás, isso leva ao final do dilema desse episódio, que teve sim muita ação, uma cena frenética contra infectados, de dar frio na barriga mesmo. Quando surge o Baku, então, aquele infectado que tá com um fungo há muito tempo e virou um monstro gigantesco. Tudo isso foi massa, foi impactante, mas o que precisava ser respondido estava dentro do Henry. Em um lugar sem esperança, não existem heróis ou vilões, existe resistir e sobreviver. Eu sou o vilão porque eu fiz uma coisa ruim. O Henry se colocou na posição de pessoa ruim por muito tempo, sem perceber que aquilo não existia mais. Ele até dá um pouco de razão a Kathleen, ao comportamento da resistência, né? Eu tinha até comentado antes. E acho que o Henry só vai se tocar realmente que o caminho é outro, que tudo mudou tão drasticamente quando ele perde o Sam, já no fim. Aí sim acabou. Aí sim entra a questão que a Kathleen botou na cabeça dele, ó, momentos antes. Não era melhor o Sam ter morrido logo? Teria evitado ele viver nesse constante medo e sofrimento. Valeu a pena? Provavelmente o Henry chegou à conclusão que não. E acaba tomando aquela medida desesperada por não ter mais por quem continuar. E é isso, meu povo, mais um vídeo pra conta. Eu acho que a gente tem que lembrar que The Last of Us chegou nesse episódio bombástico, um episódio baiacústico, cheio de ação, que era o que a galera tava querendo. Eu acho que dessa vez ninguém vai reclamar disso, pelo amor de Deus. E também a gente chegou num ponto que é meio da série. Daqui pra frente é encerrando ciclos. Eu sei que vai ter uma segunda temporada, eu sei que já está confirmada a segunda temporada, mas fim de ciclo é fim de ciclo. Fim de ciclo é fim de ciclo. Precisa encerrar um arco na primeira temporada. Sempre tem que ser assim, mesmo que tenha ganchos para a próxima. Já se inscreve nesse canal, dá like no vídeo, eu vou comer chega a boca salivando. Sanduíche de frango frito sempre me deixa assim, salivando. É a vida. Eu talvez prefira mais do que hambúrguer. Eita, grave. É real isso aí, é real. Já se inscreve nesse canal, dá like no vídeo e não se esquece de ir no clube de inscritos, que é o negócio que a gente mais pede e que a gente mais precisa, meu povo. Vai lá, faz o que tem que fazer, ajuda a gente e também se diverte, porque tem muita coisa legal por lá, belezinha? Porque, né? Bom demais, viu, povão? Foi mais um vídeo pra conta e eu vou terminar isso aqui que necessito. Bom.